Bem-vindo ao programa Família com Deus. Ao se conectar conosco, você receberá muitas orientações da Palavra de Deus para a felicidade da sua família. Através deste programa, queremos que você seja beneficiado e que a vida no seu lar seja feliz e abençoada. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa fazer parte da sua vida e da vida da sua família. Vamos ouvir hoje o pastor Ronaldo Araújo falando sobre como a sua família pode ser feliz. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e a sua família. Hoje nós vamos abordar o seguinte tema: fatores de sucesso no casamento. Todos nós, ao casar, temos a esperança de que o casamento vai ser muito feliz, que vamos ter um casamento não só duradouro, mas de qualidade, de sucesso. Mas a qualidade dos nossos casamentos depende do esforço que estamos dispostos a colocar neles. Um casamento feliz e bem-aventurado não cai de paraquedas. É preciso muita dedicação e muito investimento. Mas o que é necessário para que o casamento alcance o êxito desejado? Que fatores contribuirão para que o navio da vida conjugal chegue ao porto seguro? Primeiro fator para que o casamento seja feliz é ligação com Cristo. No Salmo 128, versículo 1, nós vamos ler um texto muito inspirador. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. No verso 2 agora. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A causa da divisão e discórdia no relacionamento conjugal é a separação de Cristo. Ao nos aproximarmos de Cristo, nós nos aproximamos uns dos outros, pois quanto mais nos aproximamos do centro, tanto mais nos aproximaremos uns dos outros em sentimento, em simpatia, em amor, crescendo no caráter e a imagem de Cristo. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades, embora haja muito disso a ser feito, mas sim a união com Cristo. Marido e mulher precisam fazer de Jesus o centro das suas vidas. É isso que o sábio Salomão aconselha em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Lerei na nova versão internacional. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O cordão de 3 dobras significa o casal ligado a Jesus. Os princípios estabelecidos por Deus precisam ser cultivados nos corações daqueles que se unem para formar uma família. Porque Jesus deseja ver casamentos e lares felizes. Isso só acontecerá se Ele reinar no nosso lar. O segundo fator de êxito no casamento é o amor mútuo. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, ele nos exorta a praticarmos o amor segundo aquilo que Deus estabeleceu. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Cada um deve dar amor ao invés de exigi-lo. Cada um deve ser para o seu companheiro tudo o que ele possa ser de melhor. Devemos amar desinteressadamente, incondicionalmente. Você deve amar o seu cônjuge como Deus te ama. Ele te ama apesar dos seus defeitos, fazendo tudo para que você possa ser uma pessoa melhor.
Como deve o amor ser exercitado no casamento para que o casamento seja um sucesso? Vamos ler o que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 3 e o versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor não pode existir sem revelar-se em atos externos. O amor verdadeiro sempre será acompanhado de frutos correspondentes, como a Bíblia descreve a atitude do marido e da mulher que desejam manifestar esse amor na prática, um amor não fingido. Leiamos agora o que exorta o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 5 e o versículo 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O marido que ama a sua esposa verdadeiramente e deseja tornar o seu casamento bem-sucedido, fará tudo o que tiver ao seu alcance para demonstrar isso através das suas atitudes. O quanto ama a sua esposa e quanto ele a quer bem. Ele se sacrificará por ela. Não será egoísta, será paciente, será bondoso. Ele vai ajudar a aliviar a sua carga. Ele não será um crítico da esposa. Será compreensivo com as suas fraquezas e a apoiará para que ela possa, nos momentos de desânimo, não perder a sua esperança. Quem ama se entrega a um amor sacrificial. Isso tanto da parte do marido como da parte da esposa também. Santo Agostinho disse o seguinte: a medida do amor é amar sem medida. Então não existe uma medida, não existe um parâmetro que possamos medir. Até aqui eu posso amar. Não. Nós precisamos amar incondicionalmente, sacrificalmente e sem medida. Todas as oportunidades de amar, todas as oportunidades de demonstrar amor precisam ser correspondidas. Como a palavra de Deus orienta a esposa a demonstrar o seu amor pelo seu marido? Nós vimos no primeiro plano a parte que o marido deveria amar a sua esposa para garantir o sucesso do matrimônio. É o amor não só de palavras, mas de prática. Agora nós entraremos na parte que a esposa deve demonstrar, o que ela deve fazer para exercer o seu amor na prática pelo esposo. E nós continuaremos a ler o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5 e o versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vamos unir a esse texto o texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e o versículo 14. Acima de todas essas coisas, revistam-se do amor, que une tudo numa perfeita harmonia. Então o apóstolo Paulo diz que a maneira em que a esposa deve demonstrar o seu amor pelo marido é se sujeitando a ele, é respeitando-o, aceitando a sua liderança, é sujeitando-se à vontade daquele que ela escolheu para ser a sua cabeça. Para que o relacionamento conjugal tenha sucesso, ambos precisam se amar, mas há um fator muito importante que consideraremos agora e que tem trazido muitas dificuldades, muitos problemas na vida conjugal. É exatamente a falta da comunicação. A comunicação entre o casal é um dos principais fatores para o sucesso do casamento. No dicionário, a palavra comunicação significa a capacidade de trocar e discutir ideias, de dialogar e de conversar
com vista ao bom entendimento entre as pessoas. Portanto, a comunicação entre um casal não pode ser de qualquer forma. Deve ser uma comunicação interativa, mas uma conversação, um diálogo, uma comunicação sob a escolha das melhores palavras e das melhores maneiras. Assim como a música, precisamos deixar as notas do amor e o compasso do respeito fazerem parte de nossa vida. Vejamos os principais elementos da boa comunicação estabelecidos pela palavra de Deus. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 1 e o versículo 19, nos diz assim: Entendam isto, meus amados irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui nós encontramos, nas palavras do apóstolo Tiago, um princípio maravilhoso, um princípio importante que deve nortear a nossa comunicação entre família e especialmente entre casal. Nós devemos sempre estar prontos para ouvir. Nós devemos sempre demorar para falar. A tendência, logicamente, é que quando estamos nervosos, quando alguma coisa não acontece como nós esperamos, sai do nosso planejamento. É nós não querermos ouvir quando a outra pessoa está falando e já queremos dar uma resposta, já queremos argumentar, e aí nós somos muito rápidos para ouvir e também muito rápidos para falar. E sempre tem se demonstrado essa prática que isso gera desentendimento, gera conflitos e gera desunião no matrimônio. Em Atos capítulo 26, versículo 3, na última parte, nós encontramos um outro elemento primordial para a boa comunicação entre o casal. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Nós realmente, quando falamos, gostamos de ser ouvido com calma, pacientemente, que as pessoas prestem atenção no que nós estamos falando. Isso é muito importante e nós também precisamos agir da mesma maneira quando estamos dialogando, quando nós estamos na qualidade de ouvintes, especialmente quando estamos discutindo, quando estamos falando algum problema ou alguma necessidade que existe em família ou entre o casal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 6, ele expressa o seu conselho inspirado nestas seguintes palavras: Vossa palavra esteja sempre na graça, temperada com sal, para que saibais como se deve responder a cada um. Então, todo cristão que forma a sua família, que se casa, precisa entender que a comunicação é indispensável. Só que, quando nós vamos nos comunicar, nós devemos aplicar às nossas palavras o conselho do apóstolo e temperar as nossas palavras com o sal da graça de Cristo. A semelhança de uma alimentação, de uma comida, ainda que seja uma boa comida, mas quando falta-lhe o sal, a comida perde muito do seu sabor, da sua agradabilidade. Assim também, quando nós vamos falar, nós precisamos temperar as nossas palavras com a graça do Senhor, para que ela seja apetitosa, para que ela seja agradável por aquela pessoa a quem estamos dialogando, com quem estamos conversando. Paulo segue aconselhando ainda no capítulo 3 de Colossenses e o versículo 8. Agora despojai-vos também de tudo, da ira,
da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Existe nesse texto um ensinamento muito profundo. Nós devemos usar apenas palavras que edifiquem, palavras que ergam o nosso cônjuge, que ajudem no crescimento, no desenvolvimento, que ajudem a levantar o ânimo daquela pessoa com quem nos casamos. Por isso nós, nos momentos de dificuldade, não devemos pronunciar palavras maledicentes, palavras grosseiras, palavras que firam. Nenhuma dessas palavras deve sair da nossa boca, somente palavras que sejam boas para dar ânimo, para edificar, para apoiar, para sustentar aquela pessoa que está ao nosso lado e que muitas vezes se encontra em algum dilema. Existe boa comunicação no casamento quando o marido e a esposa falam um com o outro livremente dos seus sentimentos, de tudo aquilo que passa em seu coração, com toda a liberdade. E mesmo quando deseja transmitir uma palavra, algum conselho para que haja no outro uma mudança de atitude, tudo isso deve ser falado livremente, mas de maneira bondosa. Ainda que nós tenhamos que falar alguma coisa que não seja tão agradável para quem ouve e que ela realmente precise ser orientada, especialmente por parte do marido, que é o líder da família. Mas ele deve sempre falar com palavras de amor. O quarto fator, que é primordial para que o casamento seja um sucesso, que seja feliz, é manter as primeiras atenções. A maioria dos casais, quando estão namorando, são cheios de atenção para com o outro. Usam de muita cortesia, são educados, gostam de dar presentes, usam as melhores palavras, são cheios de mimos, gostam de se elogiar, apreciam passar muito tempo juntos, conversar bastante. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, se esquecem dessas coisas que são fundamentais na conquista e na manutenção do nosso casamento. Mudam de atitude, aquelas atitudes agradáveis do início, aquelas gentilezas, elas são muitas vezes esquecidas e o casamento começa a se desgastar. Mas para que o casamento seja feliz, é necessário que façam do seu casamento um eterno namoro. Então as primeiras atenções, aquelas atenções que tínhamos quando namorávamos, flores, elogios, telefonemas, palavras românticas, tudo isso precisa ser cultivado e conservado na vida matrimonial. Especialmente as mulheres apreciam muito esse comportamento. Todos nós, especialmente os maridos, se lembrarão de todo o trabalho, de todo o esforço, de todas as maneiras que usamos na arte da conquista. E se quisermos manter um casamento feliz, devemos continuar conquistando, tanto a esposa conquistar, mas o marido, acima de tudo, conquistar diariamente aquela pessoa com quem nos casamos. E o último fator que gostaríamos de mencionar é a fidelidade. Fidelidade é o termo que tem a sua origem no latim. Vem de fidelis, que por sua vez dá origem à palavra fiel. Então o que é a fidelidade? A fidelidade é nós cumprirmos o compromisso que assumimos quando nos casamos. É uma das características daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. A fidelidade permite que a convivência se revista de leveza, de confiança,
alegria e esperança. Sentimos que estamos pisando em território sólido. Quando se dá o contrário, começa a se infiltrar a desconfiança no relacionamento, perturbando a paz e a felicidade. A fidelidade no casamento exige 100% de compromisso e que precisamos priorizar o nosso cônjuge acima de tudo. Apesar da fidelidade ser vista apenas no sentido sexual, ela envolve aspectos bem mais profundos. Não é somente física, mas envolve também fidelidade afetiva, emocional. Leamos o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Cônjuges leais priorizam seu cônjuge acima de tudo, dos pais, dos familiares, dos amigos. Eles dão o melhor de si para o seu cônjuge ao invés de deixá-los com o que sobrou. As primeiras e melhores atenções devem ser dadas ao outro, antes de darmos aos amigos, aos pais ou, nos dias atuais, à mídia social. Eles dão seu tempo, energia, talento para servir o outro. Eles colocam um ao outro em primeiro lugar, acima do trabalho, dos passatempos, esportes e limpeza da casa. Então, os cônjuges leais não permitem que os filhos tenham prioridade sobre o seu cônjuge. Marido e mulher, quando são leais, defendem um ao outro em qualquer situação. Quando alguém zomba da sua esposa ou faz um comentário desagradável sobre o jantar que ela preparou, você não deve rir. Em vez disso, educadamente, peça que a pessoa retire o que ela falou e diga algo que você ressalta na sua esposa, algo que ela faz que te alegra, que te agrada. Agora, após falarmos da fidelidade emocional, afetiva, vejamos também a fidelidade física. O sábio Salomão, em Cantares, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Eu quero citar esse mesmo texto agora na versão da Bíblia Viva. A minha noiva querida é como um jardim particular, como uma fonte que só é minha e de mais ninguém. Por que essa comparação? Porque num jardim fechado só entram pessoas autorizadas. E o manancial fechado? É um manancial fechado porque somente o marido pode beber daquele poço, daquela fonte. E a mulher, de igual forma, também deve ser fiel ao seu marido em pensamentos, palavras e ações. Fiéis na era cibernética, na internet. Então, marido e mulher devem deixar os seus celulares, os seus tablets, seus notebooks abertos para que, em qualquer momento, um dos cônjuges possa olhar. Devem todos ter a mesma senha. Então, esse jardim, que é particular, só o marido tem acesso. Nenhuma mulher deve permitir que outro homem tenha acesso ao jardim que pertence ao esposo. E também, de igual forma, o esposo não deve permitir que mulher alguma tenha liberdades que só cabem à sua esposa. Quando Salomão escreve em Provérbios, capítulo 5, versículo 15, a respeito do mesmo assunto, ele diz: bebe água da tua própria fonte e das correntes do teu próprio poço.
Então nenhum marido deve, em momento algum, pensar que ele pode se aventurar em outro poço para dessedentar-se, a não ser com a sua esposa. Então Salomão, um homem sábio, nos orientou que nós devemos beber da nossa própria fonte. Não beber em outras fontes, mas apenas em uma. Queridos casais, bem sabemos que aplicar tudo isso que ouvimos neste estudo é impossível para o ser humano sem Deus. Mas com a graça de Cristo, com o poder de Deus, nós podemos aplicar na nossa vida todos esses fatores que são primordiais e que garantirão a felicidade do nosso casamento. Então, se dependemos de Deus, eu gostaria de convidar você agora, juntamente com a sua esposa, juntamente com seu esposo, para orarmos pedindo a ajuda dos céus para que nós possamos aplicar na nossa vida tudo o que acabamos de ouvir. Então oremos. Nosso amado Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos dirigimos a Ti como a fonte de toda bênção, de toda paz, de toda alegria e, acima de tudo, do mais puro amor. Nós queremos apresentar as famílias que nos assistiram nesse estudo, para que o Senhor conceda graça a todas elas, a cada casal que ouviu esse estudo, para que pela Tua misericórdia e pelo poder de Jesus possamos aplicar todos os conselhos da Tua palavra para as nossas vidas, a fim de que alcancemos a felicidade matrimonial. Que o Teu poder, a Tua bênção e Teu amor seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos casais, cultivem em vossas vidas esses fatores que acabamos de citar. Acabamos de estudar na Palavra de Deus e temos certeza que todos terão um casamento feliz e duradouro. Que o Senhor vos conceda essa bênção, conceda-vos a sua paz, em nome de Jesus. Amém.